A minha convidada hoje é a doutora Marta Leal, que é advogada especialista em proteção de dados, certificada de PO, né, pela Maastricht University, também pelo Exim, né, FGV Fellow, e pelo Instituto Nacional de Proteção de Dados, membro associado do IAPP e futura CDPO, assim que sair a prova, né? A gente ainda não temos a prova disponível. Né, Fernando? Então, a gente... Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite, por participar. Então, nossa intenção é fazer sempre, né, otimizar o máximo o tempo. Então, já vamos começar com a primeira sentença. Hoje eu estou no papel de simplesmente daquela pessoa curiosa que está perguntando, né, nos Fefon Talks realmente eu estou aprendendo e eu quero ouvir mais sobre os assuntos específicos. Então, a gente tem uma sentença que é muito nova, né, agora, que foi em relação a uma pessoa que entrou lá no Facebook. Essa pessoa viu o link de uma faculdade, daí ela começou a ser assediada constantemente, né? Recebeu ligações, ele relata que recebeu 20 ligações, WhatsApp. Então, e reclamou danos morais, porque ele pediu para não ser mais incomodado, pediu para que excluísse os dados via um outro site, né, o Reclame Aqui, porque não tinha, me parece que a empresa não tinha nenhum canal, então a empresa não demonstrava estar ciente da LGPD. Na minha visão, né, claro que a gente vai ter essa explicação agora, e isso está aqui, né, nesses fatos narrados, que a empresa mostrou só no sistema interno que ela falava que não iria assim mais incomodar, mas todas as evidências dizem que ela estava também. Bom, doutora Marta, pode falar um pouco sobre essa primeira? Hoje nós vamos analisar 3 sentenças e elas são bem diferentes. O interessante é isso, a gente analisar que direção, né, a gente está gerando aí de jurisprudência. Por favor. Claro, primeiramente eu te agradecer, Fernando, pelo convite, né, porque a gente é aprendiz nessa área, cada dia é uma coisa nova, enfim, e é muito bom a gente estar podendo fazer essa troca aqui de experiências, né, e agradecer aí todos vocês que também estão dedicando aí meia horinha do horário do almoço para a gente estar discutindo isso. Eu estava agora pensando, depois dessas 3 sentenças, que só tem uma coisa em comum nessas 3 sentenças, as 3 são do Rio Grande do Sul, e eu não tinha me dado conta disso. Enfim, mas vamos começar por essa aí, que é a mais recente. E é bem, né, só contextualizando, talvez alguns já saibam, tu já muito bem explanasse, é um caso que a gente está no nosso dia a dia, né, tá ali, a gente está navegando numa rede social, uma rede social, aparece aqueles links ali patrocinados, a gente entra no site, no caso era do Instituto aí de Educação, a pessoa estava interessada ali em ver os cursos de pós-graduação, me parece que eram especialização. Depois que ela entrou, ela navegou ali no sítio eletrônico, ela não se interessou por nenhuma daquelas ofertas, e a partir daquele momento ela não parou de ser assediada por outros parceiros, né, da empresa, oferecendo produtos similares. Aí essa pessoa entra em contato, tenta entrar em contato, não consegue entrar em contato diretamente com a empresa, porque parece que ela não tem um canal estabelecido para atendimento dos direitos do titular. Ela faz uma reclamação no Reclame Aqui, que é o canal que ela vê disponibilizado, e a empresa não consegue atuar de uma forma diligente, nem consegue comprovar na defesa de que ela teria tomado todas as medidas necessárias, né, desde o início. Inclusive, ela continua recebendo, essa autora o autor continua recebendo e sendo importunado com relação a outras ofertas dos parceiros. Bem, a decisão, ela condena a ré em R$6.000, me parece, de dano moral, se não estiver enganada,
E aí, nesse sentido, nessa ação, a gente vê isso muito. Não houve, porque nessa condenação não houve em nenhum momento uma capacidade ali do controlador, do agente de tratamento, em comprovar que ele tinha agido com zelo, né? Porque ele, inclusive, ele não tem nenhuma forma de contato com ele direto. Então, eu acho que é isso que a gente se propõe hoje, é trazer um pouco trazer a prática, mas também fazer uma associação com a lei da importância do princípio da prestação de contas, né, do accountability. Além de se estar adequado, estar engajado no processo de adequação, comprovar minimamente que o controlador tomou as medidas, tanto relacionadas à segurança, né, da informação, medidas técnicas, administrativas, como as medidas de princípios mesmo, base legal, enfim, os princípios do artigo ali 6º da lei. Então, essa condenação, ela não me surpreende nesse sentido, não houve nenhuma capacidade ali do reclamado em comprovar que ele estava adequado, ou estava se preocupando em estar atendendo os direitos do titular. Então, eu acho que essa é a minha análise, assim, né? Claro, superficialmente, mas o que a gente vê hoje em dia com relação às demandas envolvendo tutela da LGPD é que tem decisões existem variadas correntes, né, e com bons argumentos. Tem a corrente que entende que basta uma mera exposição do fato, sem nenhuma comprovação de dano, e que isso geraria uma condenação, indenização por dano moral. E há uma corrente que entende que não é bem assim, existe uma necessidade de mostrar minimamente um prejuízo justificável, né? Aí, inclusive, nessa demanda, ela comprova várias vezes a quantidade de contatos que ela recebeu, se eu não me engano. Enfim, acho que esse é o reporte, assim, minha análise com relação a essa decisão, e sempre chamando atenção com essa questão da capacidade de comprovar mesmo o atendimento do princípio da prestação de contas. Até coloquei aqui, né, atualizei aqui o último slide, exatamente, que isso aqui, ela sugere, né, antes exposto, que a procedência da ação movida com valor de R$6.000, e a gente conversando há pouco, parece que isso já foi homologado pelo juiz. Isso era já foi homologado, né? Ou seja, cabe recurso, mas já está homologado. Começa com uma... a sugestão como é JEC, a sugestão de sentença, mas já é uma sentença, então, obviamente, né, a outra parte vai recorrer, mas eu acho que é uma situação muito de dia a dia que a gente passa, né? Eu acho que todos nós, porque, na realidade, todos nós somos titulares então, é muito fácil nós nos depararmos com esse tipo de situação na nossa rotina diária mesmo. Ou não. Até assim, vamos guardar essa primeira, acho interessante passar pelos 3 casos, para depois comparar os 3 casos. Eu tenho até uma pergunta interessante sobre isso. Também acho que a gente pode fazer um review dos 3 e daí depois fazer alguns insights e algumas reflexões juntos, né? Nesse caso, achei interessante o seguinte, a gente não é nem deixando uma pergunta para o futuro. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma reclamação parecida porque tem uma empresa que cismou que eu chamo Sebastião e me manda SMS, me liga, ficando, Sebastião, pague sua dívida, Sebastião, é a última chamada. Eu atendo às vezes, falo, não sou Sebastião, eu estou solicitando que exclua meus dados, tal, passa um tempo, Sebastião. Então, assim, eu me senti na pele dessa pessoa dessa sentença, porque eu sei como é que é ser perseguido, né? No caso, assim, eu estava sendo perseguido por uma dívida que não é minha, é do Sebastião. Mas aí a gente tem que analisar também, depois deixar essa aí que está um pouquinho fora do escopo da conversa de hoje, mas eu me lembrei disso. Tá e não tá, né, Fernando? Porque são situações muito corriqueiras, na realidade, o que eu vejo é que sempre
Claro, existem algumas exceções, mas sempre há uma primeira tentativa do titular em entrar em contato com a empresa, né, e tentar resolver, porque são situações que realmente, eu também tive uma situação com um banco que começou a cobrar uma dívida que eu nunca sequer tive uma relação com esse banco, e isso realmente é uma coisa que incomoda, e às vezes e a gente não quer, no primeiro momento, judicializar, ninguém tem interesse, também é dinheiro, é energia, enfim, e na maioria das vezes o que eu vejo é que isso pode ser resolvido num momento anterior, né, e aí eu acho que entra a questão toda da atenção, se tu tem um canal estabelecido com o titular, efetivamente sério e operante, essas situações, elas acabam se resolvendo muito na origem, né. Tudo é o que a gente vai falar da chegada à questão da boa-fé, né? Bom, a gente tem um segundo e um terceiro caso que são muito parecidos. Eles são movidos aqui, como se trata de pessoas jurídicas, então a gente até manteve aí os nomes, né? Ambas movidas pelos sindicatos trabalhadores nessa indústria de alimentos de Montenegro, ambas julgadas pela mesma juíza, uma contra a cooperativa de citricultores ecológicos do Vale do Cai Limitada, que no qual ela reclama, ambas têm o mesmo valor, né? A reclamação de R$ 50 mil. As duas são na esfera trabalhista. Nessa primeira, eu não coloquei os detalhes, né, aqui de tudo que foi falado sobre essa primeira, sobre o sindicato cooperativa, mas eu coloquei aqui a sentença. Então, a doutora Marta vai debater para a gente, ela tem mais detalhes aí, vai fazer um resumo dos detalhes do porquê dessa sentença que foi julgada procedente, né? E olha que as coisas interessantes que eu achei nela, que ela não só condena assim financeiramente, mas ela quer que comprove a prática relacionada ao sigilo de dados, cumprimento das obrigações, determinar que indique no meio encarregado. Ela não só trata da indenização, como ela também pede para a empresa indicar um encarregado, comprovar as práticas. Doutora, por favor, traga mais detalhes. Na realidade, até que tu já disseste tudo nesse sentido, porque a sentença é bem esses tópicos aí, né? E é interessante analisar junto com a outra sentença mesmo, porque, como tu o referiste, é da mesma juíza, e a juíza, acho que ela foi muito coerente, ela realmente analisou o processo, né? Porque são duas decisões interpostas pelo mesmo sindicato contra reclamadas distintas, e situações fáticas completamente diferentes também, e que, obviamente, se traduziram na instrução processual, né, do processo. Então, nesse caso aí, ela realmente condenou porque a empresa não tinha absolutamente nada, ela não tinha um encarregado nomeado, ela não tinha nenhuma comprovação de que ela despendeu energia para treinamento de funcionário, ela não tinha um documento de política interna, um código de conduta, um software, ela não conseguiu comprovar um software, um antivírus, alguma coisa nesse sentido que comprovasse também um cuidado com as medidas técnicas de segurança. Então, o resultado, e aí eu acho que a gente sempre volta no mesmo ponto, né, é a capacidade realmente do controlador de fazer a prova de que ele atende a legislação, né, ela atende, porque se a gente for analisar e perpassar toda a LGPD, as obrigações, elas são obrigações de ordem de princípios, de bases legais, de atendimento aos demais princípios ali do artigo 6º, mas ela diz respeito a obrigações de segurança da informação e de adoção de medidas técnicas, né? Isso é todo um grande pacote, ele tem que ser, pelo menos, ser comprovado que o controlador e a empresa tá em atendimento, tá em adequação nesse sentido, e nesse caso, absolutamente nada. Então, me parece que a juíza foi coerente mesmo, ela não teria como julgar de forma diferente como será
como nós veremos na decisão seguinte. Então, acho que é esse o ponto aqui, novamente, é chamar a atenção de como o atendimento ao princípio da prestação de contas dá um diferencial no resultado das ações. Tá? Eu acho que é isso. Houve algum vazamento, houve algum dano comprovado, alguma coisa assim, ou simplesmente o sindicato ele entrou com a ação pelo fato das pessoas jurídicas, das empresas não terem esse tipo de cuidado? Houve algum incidente que... Não houve, acho que na leitura ali da síntese, é bem aquelas ações assim, né, de sindicato, da Justiça do Trabalho, é quase que um bastantão, assim, um copia e cola também na outra, contra a outra reclamada, é a mesma síntese, alega que os dados estariam sendo tratados de forma ilegal, sem consentimento, daí falam, inclusive, na exigência do consentimento, estaria sendo compartilhado com terceiros, mas nenhum fato que demonstrasse um incidente de segurança, um vazamento de dados, nada nesse sentido. Nem sequer uma comprovação de que o dado está compartilhado com terceiro. Não, se eu não me engano, a gente até pode, não sei se está disponível, a gente até pode, tu consegue fazer a... O que é interessante, o que me chama a atenção é o seguinte, a gente, às vezes, a empresa, a gente acha que pode sofrer um processo no caso de um eventual incidente. Mas então os sindicatos estão mostrando que a empresa pode ser processada independente, só pela simples... me parece que ela... Estou até buscando aqui, que eu tenho ela pelo fato da empresa existir e ter dados pessoais, se ela não conseguir comprovar a forma de tratamento desses dados, se ela está tratando de forma segura, ela pode até ser... Até consegui pegar aqui, ó, Fernando, e é bem assim, ó, é a mesma coisa, o sindicato alega descumprimento sistemático relativo à proteção de dados por parte da empresa reclamada, afirma que além da posse de dados, a empresa compartilha com diversos outros controladores, então realmente é extremamente genérico. Ela afirma, ou seja, ela não tem nenhuma evidência de que ela pegou um texto, copiou, colou e abriu um monte de processo contra um monte de empresa. Provavelmente a gente vai ver outras decisões contra outras empresas. Exatamente. E acho que a Justiça do Trabalho também ela está muito sedenta de alguma nova possibilidade, né? Então eu acho que sempre foi uma seara mais sensível. Eu acho que a gente acaba vendo já muito discussões relacionadas à tutela da LGPD nas relações de trabalho, e acho que vocês vão ter um bate-papo muito legal amanhã com o Rafael sobre isso. Ele é um cara, um profissional que é super especializado nessa área, então eu acho que essa discussão vai ser, porque na realidade a gente está discutindo essas duas decisões hoje, mas nem é por se tratarem de direito do trabalho, mas sim pela questão de serem duas decisões distintas, proferidas pelo mesmo juiz, mas enfim, acho que esse desdobramento vocês também vão ter no dia de amanhã, que vai ser muito bacana. Mas o que chama atenção é simplesmente assim, vamos pegar o segundo processo aqui, o terceiro, né, que é o segundo. Olha só, e ela colocou integralmente, né, os 50 mil reais mais 1.000 de custas. Ela proferiu assim, ela deu o valor total que foi solicitado, né? Que o processo ele pede, atribui à causa 50 mil reais e ela coloca aqui, reclamante no importe de R$ 1.000 complementáveis calculados sobre o valor. Não, aí eu acho, não, Fernanda, aí eu acho que são as custas. Na realidade, ela condenou o cálculo das custas sobre o valor da condenação, o valor da ação. Eu realmente não chego nessa parte, eu já não entendo bem. Na realidade, eu até o valor da condenação, eu também até não me ative, porque eu acho o que mais me chamou a atenção foi a questão do que foi determinado, né? A procedência ou improcedência em função do não cumprimento dos requisitos da LGPD. Interessante que determinar a empresa que indica, que faz isso aqui. É interessante, ela não está aqui. Ela coloca realmente 10% de honorários, ou seja, sobre o valor, ou seja, da causa, 50 mil reais, seria 5 mil reais de honorários. Isso aqui, mais 1.000
complementáveis a Ele calculado. vai ter que Então, por enquanto, né? ele deu um prazo ali, né, comprovar nos autos o cumprimento das obrigações impostas no prazo de 90 dias. Então, tem 90 dias para fazer essa comprovação ali no processo, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 1.000. E a gente sabe que não é pouco tempo para quem não tem nada, né? Porque a gente imagina que se a empresa não conseguiu fazer essa comprovação, não é porque ela tem e não quis, e o advogado não foi diligente. Não, a gente imagina que efetivamente a empresa não as tenha, né? Então tem esse prazo aí de 90 dias para fazer, e a gente sabe que não é muito tempo, não. É bem interessante esse. Agora pegamos uma ação, né, aí na mesma vara, com a mesma juíza, com o mesmo valor, com o mesmo autor, só que muda o réu. Aí nós temos um réu mais estruturado, né, falando de JBS, né, que já as empresas maiores estão há mais tempo se preparando para investindo nisso. E isso me dá essa impressão que é aquilo que eu estava falando, que parece que assim, as empresas estão sendo processadas pelo fato de existir. Se você existe, você tem dados de cooperados meus, de sindicalizados meus, de pessoas sindicalizadas, eu vou mandar uma ação e vou ver o que vai acontecer, né? A ação tá bem parecida, não está assim, em relação a tudo. Só que a mesma juíza, Ivanise Marilene Pulig de Barros, a mesma juíza de trabalho, julgou improcedente essa ação contra a JBS. Então, deferiu a gratuidade da justiça e com custas isentas. Interessante, ela deferiu a gratuidade da justiça para o sindicato? Acho que sim, Fernando. O Acho que sindicato, sim, acho que a juíza vê o sindicato como uma parte. tem precedente nesse sentido. Mas Exatamente. nesse caso aí, na realidade, é bem como tu comentaste, acho que, né, são empresas com portes também diferenciados. A decisão foi de improcedência porque era possível realmente na instrução processual se configurar a diligência do controlador, né? Ele tinha política interna de tratamento de dados, ele conseguiu comprovar ali um software apropriado, ele tinha portal para atendimento dos direitos do titular, ele tinha um programa de governança, né, já elaborado com uma consultoria, inclusive, externa, ele tinha comitê de privacidade constituído e ele tinha um encarregado, um DPO nomeado. Então, na realidade, era uma ação genérica, né? Como tu mesmo bem questionasse, não havia nenhum incidente de segurança ali comprovado ou alegado, né? E na análise do processo, na instrução processual, puxa, o que se viu ali? Que a empresa ela conseguiu comprovar que ela atendeu às exigências da lei, né? Ela conseguiu comprovar que ela adotou medidas de segurança plausíveis, né? Para o tratamento, para garantir a proteção dos dados pessoais ali dos seus empregados, dos seus colaboradores. Ela conseguiu comprovar que ela tinha documentos e que, inclusive, ela conseguiu comprovar que ela fornecia treinamento para os seus empregados. Então, o resultado, né, ao meu ver, eu acho que de vocês também, não poderia ser diferente. Tá? Não, e aí mais uma vez o que a gente sempre está falando, né, da importância de conseguir comprovar, porque aquela história, não basta só estar adequado, né, nós temos que ter a capacidade de comprovar que estamos adequados, e aí, como a gente faz isso, né, a gente faz isso através de documentações, as pertinentes ao modelo de negócios, obviamente, através da comprovação de que a gente gasta energia e tempo e recursos para educar, né, o corpo da empresa, e também com relação às medidas de segurança, que essas tu conhece muito melhor aí que eu. Mas, enfim, eu achei interessante porque são reflexos muito diferentes
mas muito coerentes com relação ao que foi demonstrado, né, nessas ações. E eu até, um pouquinho antes da gente começar aqui o nosso encontro, acho que eu recebo por e-mail, assim, acho que é semanal, vem um informativo da NOIB, e eu recebi um informativo que era uma decisão do tribunal holandês. Eu não vou saber detalhes agora, porque eu li rapidamente, mas só porque eu acho que vem está dentro dessa nossa temática. E que era uma reclamação, já judicializada, estava no tribunal, enfim, uma reclamação de um titular contra o serviço fiscal holandês, que havia encaminhado uma carta, uma correspondência para esse titular no endereço antigo dele, né? Então, ali ele havia entrado em contato com o serviço fiscal esse holandês, informado que ele não residia mais nesse endereço, e que ele queria saber o que quis exercer o seu direito de acesso, queria saber o que teria sido encaminhado para essa suposta pessoa que estaria residindo no endereço que já não era mais dele, e pedindo que ele não compartilhasse mais, enfim, e o serviço fiscal holandês prontamente respondeu, né, o que tipo de informação teria sido encaminhada, informou que ele não receberia mais esse endereço, essa informação, esse dado seria excluído. Também ele estava compartilhando essa mesma instrução com os demais parceiros, mas esse titular, ele continuou, judicializou e quis um dano moral por essa exposição. E o tribunal holandês, o entendimento foi de que não seria passível de uma condenação por dano moral, porque nesse caso também o controlador ali, ele deu um pronto atendimento, ele conseguiu comprovar que ele após o requerimento do titular, as suas informações não foram mais vinculadas. Então, enfim, eu acho que apesar de ser, né, num outro país, da União Europeia, lá que nós estamos falando, está muito dentro do nosso mesmo contexto. Nem toda decisão, é claro que a gente sabe muito bem que nem todas isso não é uma unanimidade, né? Nós estamos aqui com 1 ano de vigência de LGPD, e a gente está vendo decisões diametralmente opostas, né? Uns entendem que uma mera exposição gera dano moral, outras não, mas me parece que há uma tendência de que é necessário minimamente fazer uma comprovação de que há um dano efetivo, né, decorrente daquele fato, e também a conduta do agente, ela acaba fazendo uma grande diferença nesses casos. Isso é o que eu tenho, a minha análise, assim, das últimas, né, desse período aí de vigência de LGPD. Acho que a gente fica também abertos aí. A gente pode ficar abertos também a questionamentos, né, Fernando? Sim, eu estou vendo algumas coisas aqui no chat. Aí eu estou acompanhando, então deixa eu até olhar aqui. Chamar atenção para alguns itens que são o seguinte: a gente... A questão, o NOIB, primeiro falando do NOIB, né? O NOIB ele é citado dentro do CIPM, que ele é uma organização chamada My Privacy is NOIB, Not of Your Business, ou seja, minha privacidade não é do seu negócio. Então, esses caras conseguiram, né? O advogado que está à frente do NOIB conseguiu derrubar os Estados Unidos 2 vezes. Ele derrubou o Safe Harbor e derrubou o Privacy Shield. Então, foi muito interessante. Uma coisa que, assim, eu pensei só agora, seria muito interessante se a gente olhasse antes, de fazer uma pesquisa de quantos processos esses sindicatos, os trabalhadores, abriu na justiça contra as empresas. Provavelmente ele pegou, a gente está vendo 2 que já foram proferidos agora, provavelmente deve ter, se ele tem 2 de uma forma genérica, ele deve ter pego todas as indústrias que são os maiores, né, dos sindicalizados dele, e aberto, que é uma coisa que ele está assim, olha, estou tirando o escuro.
eu acredito que a maior parte das empresas não tem essa proteção, não tem esse cuidado, não está preparada. Na realidade, a gente sabe que a maior parte não está preparada. Então, eu vou dar um tiro no escuro. A minha impressão é que eu vou abrir um processo contra todas, falando, e cabe a elas o ônus da prova, coisa que essa cooperativa não conseguiu, porque não está preparada, e a JBS, por estar preparada, conseguiu comprovar. Então, isso é uma coisa que, falar a verdade, por mais que eu venho falando há 3 anos, olha, qualquer vazamento, qualquer coisa, você vai ter que comprovar que você tem, mas eu não estava eu particularmente não estava preparado para pensar que mesmo sem, simplesmente pelo fato de você ser uma empresa aberta, que tem dados lá dos trabalhadores, que já os sindicatos iam começar a abrir processos, mesmo sem um gatilho, né? Pelo menos uma evidência de que isso está acontecendo, porque eu acho que eles não anexaram uma evidência muito plausível de que estaria acontecendo. Eles simplesmente sabem, porque todo mundo sabe que a maior parte das empresas não está preparado. Acho que isso é um ponto fantástico aí de cautela. Isso é até um ponto assim, para a gente que vai impulsionar mais ainda a questão da adequação, quando as empresas começarem a perceber que não é mais uma roleta russa, né? Porque, na realidade, a gente está numa roleta russa. Se a hora que você tiver um vazamento, você pode esperar que vai vir uma bala, assim, vai vir um tanto de gente, já está Procon, você vê, quando o pessoal estava lá falando a questão do Renner, Força TI, Força Renner e tal, já assim, antes do pessoal voltar com os dados, já tinha um pedido de esclarecimento, acho que do Procon ou do Ministério Público, Foi o para a Senacom. Renner. Acho que o Foi o Senacom quê? ele sempre se antecipa, ele é o mais rápido de todos. Então, assim, então o pessoal não tinha nem conseguido restaurar o sistema, já tinha, já tinha alguma coisa assim. Então, isso para mim sempre foi uma roleta russa, cara. No dia que aquela bala parar na agulha, você tiver um incidente, você vai ter problemas seríssimos para comprovar realmente a boa-fé, para comprovar que você está tratando com boa-fé, que você se preparou. Agora, esse sindicato, ele mostra que realmente você nem precisa ter um incidente. Pelo que a gente percebeu nesses processos, não houve nada assim muito grave, nada que realmente disparasse esse processo. Fernando, Pra eu minha acho até, impressão. deixa eu só pegar um link do que tu falaste e de uma pergunta ali acho que foi do Wagner, né, com relação ao ônus da prova e a vulnerabilidade do titular como consumidor, né? E aí vou dar um pouquinho, mas isso é o meu olhar, tá? Como eu vejo isso. Sem dúvida, né? E ali tem se a gente percorrendo ali a legislação, está muito claro ali no artigo 42 que o agente ele responde por dano patrimonial ou moral, inclusive podendo ser coletivo, do dano que decorrer do tratamento de dados que ele estiver processando, né? Nós temos ali o artigo 43 também, que ele elenca 3 hipóteses de exclusão dessa responsabilidade, né? Uma delas é o agente não realizou o tratamento, a outra seria ele tratou, mas ele não violou a legislação, e a outra seria também a culpa exclusiva ou do titular ou de um terceiro, né? Aí eu acho que também cabem algumas reflexões, o que seria uma culpa do terceiro, né? Um hacker daqui a um pouco seria um terceiro, mas só estou deixando aqui só como um ponto de reflexão para a gente, né? E depois nós temos ali também o artigo 45, que ele fica bem claro que as relações de consumo elas serão tratadas pela legislação pertinente, e nós sabemos, né, uma coisa óbvia, que a maioria das relações se travam no ambiente de consumo, e aí, pegando essa pergunta ali do Wagner, né? É que ele está com o nome do Guilherme, por isso que eu me confundi. A gente se joga lá para a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC.
Mas a responsabilidade objetiva ali do artigo 14 do CDC também, ela fala de defeito de serviço, né? E eu tenho um olhar de que sim, mas para esse defeito de serviço, para ele se caracterizar, ele também a gente passa por esses requisitos da legislação para que ele se caracterize como um defeito ou não, né? E, ao meu ver, se nós conseguimos comprovar que a empresa, que o controlador, o agente, o operador, enfim, ele conseguiu preencher esses requisitos da legislação. Eu não vejo isso como como caracterizada aí uma falha de serviço. Eu acho que isso para que nos levasse para a responsabilidade objetiva. Mas isso é um olhar meu, né? Então, só para não deixar também essa pergunta aí no ar, e obviamente que a gente está vendo aí, né, existem posições de ambos os lados. Eu acho que a ideia é que realmente a gente trazer para reflexão. Bom, excelente. Então, para a gente ficar aqui dentro mais ou menos, não ficar com um vídeo muito grande, né? Esse vídeo a gente vai disponibilizar também lá no canal, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, não, 1 hora de vídeo, vou deixa, a gente está tentando manter isso aí. Então, eu acho que foi excelente, eu acho que a gente trouxe aí esses 3 casos e foram analisados, né, de uma forma brilhante. Eu acho que a gente trouxe algumas novidades e reflexões muito importantes, principalmente isso aí. A gente vai colocar junto com os vídeos alguns links para que vocês tenham mais informações sobre isso, né, e depois a gente anuncia quando disponibilizar lá no canal do YouTube, quando disponibilizar esses vídeos junto com os outros que já estão lá, a gente anuncia para todos, para que a gente possa utilizar realmente como uma base. E a gente viu o seguinte, resumo, é muito importante a gente conseguir comprovar aí a questão da boa-fé, e a LGPD, ela vai virar, assim, a gente está vendo um sindicato, então, ou seja, a gente tem uma coisa, né, que às vezes eu ouço falar, né, que exatamente, né, essa indústria do dano moral, a indústria, né, dos processos, questão que as pessoas vão, principalmente igual o sindicato, por isso que eu falei sempre, o sindicato, a juíza concede gratuidade de justiça para os sindicatos. Então, assim, todos os sindicatos têm um corpo jurídico grande, né, que ele basicamente vive processando as empresas em nome dos sindicalizados e tal. Então, acho que isso aí abre um precedente até da gente ter vários sindicatos de várias áreas usando a gratuidade da justiça, os advogados que já são da folha de pagamento deles e abrindo esse tipo de ação contra as empresas, né? Acho que isso aí é mais um alerta aí, mais uma bandeira vermelha que aparece, que eu acho que fica muito interessante. Isso é a minha interpretação, um pouco das coisas que eu vi aqui. Isso aconteceu, né, Fernando, muito na União Europeia, logo depois do regulamento, circulou aquela carta, que era, acho que a carta, até depois foi traduzida aqui, Carta Pesadelo, e que se começou, assim, a encaminhar, Carta Pesadelo era nada mais do que um compilado de todos os direitos, né, os requerimentos dos direitos dos titulares, e aí começaram a encaminhar para as empresas, por e-mail, enfim, para ver o quão as empresas estavam ou não estavam preparadas para tudo aquilo, e de fato não estavam, né? Então, assim como eu acho que na União Europeia também o primeiro ano foi um primeiro ano de muito entendimento dessa situação de imaturidade, isso sem falar que que a cultura da privacidade deles lá é muito anterior à nossa. Eu acho que da mesma forma isso também vai acontecer aqui. Acho que a ANPD também no primeiro momento, a ideia não é sair multando, né? A não ser em casos excepcionais, mas eu acho que estão todos muito conscientes da nossa ainda imaturidade nesse tema. Só o Senado acha que está muito, muito à frente, inclusive, da NPD, mas isso também é um posicionamento meu. Inclusive, eu gostei, principalmente para o senhor juiz do trabalho, que ela se preocupou mais em determinar que a empresa arrume a casa do que efetivamente, assim, mobilizar o sindicato. Ela colocou, então, assim, estamos indo por um caminho de que as coisas seja, essa pressão aí, essa correria da LGPD só vai aumentar,
né? Só tem muito chão pela frente ainda para a gente se adequar. Então, Marta, muito obrigado. Então, Imagina. eu agradeço a todos que estiveram aqui, né, e todos que estejam vendo esse vídeo na posteridade, assim, não importa quando. É, a gente vai deixar isso aqui, foi uma colaboração muito interessante e vamos procurar sempre trazer esses assuntos, trazer as pessoas que possam elucidar esses assuntos, debater, né, nesse canal para a gente ter aí para a gente ir aumentando nosso conhecimento de uma forma mais tranquila, mais em pílulas, né? Essas pílulazinhas do almoço. Boa tarde a todos, então, Obrigado, muito obrigado. pessoal. Agradeço aí, Fernando, e a atenção de todos vocês.